Será a formação dos técnicos de segurança no trabalho suficiente? Haverá condições para ir mais além? E os reguladores estarão a fazer bem o seu papel? Vamos falar um pouco sobre estes e outros temas com a ajuda de Miguel Corticeiro Neves, especialista doutorado em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e presidente da Associação Vertentes e Desafios da Segurança. O meu nome é Fernando Cavaleiro e sejam muito bem-vindos às conversas de Segurança e Saúde. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas de Segurança e Saúde. Hoje temos connosco o Tenente-Coronel Miguel Corticeiro Neves e vamos abordar a temática da formação de técnicos de segurança, técnicos superiores, e também falar um pouco sobre a fiscalização de todos estes processos e também o papel da ACT enquanto regulador de todo este tema, digamos assim. Miguel, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui, com todo o seu currículo e tudo aquilo que tem a acrescentar e tem vindo a acrescentar ao longo destes anos a esta área que tanto tem por discutir e tanto tem por falar, e o nosso objetivo vai precisamente no sentido de trazer junto de nós as pessoas que realmente dominam os temas. Portanto, muito obrigado mais uma vez por estar connosco. Eu queria, se calhar, então, indo direto ao assunto, e vou-lhe lançar desde já aqui uma questão relacionada com o tema da formação dos técnicos de segurança e técnicos superiores. Perguntando o seguinte: Miguel, considera que a formação existente em Portugal é suficiente? Bom, em primeiro lugar, olá Fernando, mais uma vez. E eu não posso deixar de agradecer à CEFMED o facto de me terem convidado para poder estar aqui a partilhar algumas das minhas ideias e alguma da experiência que eu tenho reunido ao longo de alguns anos ligado à formação de técnicos e técnicos superiores de segurança e saúde no trabalho, bem como também a alguns assuntos práticos no âmbito da segurança e higiene no trabalho. Obrigado, pois, por me terem convidado e espero estar à altura do desafio e trazer algo de positivo para que possa eventualmente depois ser divulgado e contraposto, contradito. Fico aberto depois a qualquer sugestão, a qualquer intervenção, a qualquer resposta que possa vir a posteriori, que eu terei todo o gosto em tentar esclarecer. Obrigado por isso. Quanto à questão que coloca da formação dos técnicos e técnicos de segurança no trabalho, existem entidades que estão previstas, estão definidas e que fazem a formação quer dos cursos de técnico de segurança no trabalho, quer dos cursos de técnico superior de segurança no trabalho. Recentemente, há uns anos, a Lei 42 de 2012 veio definir um pouco mais e mais especificamente como é que é feita a certificação desses técnicos, veio trazer algumas alterações. Deixámos de ter os técnicos com o certificado de aptidões profissionais e passámos a ter os técnicos com o título profissional. Houve algumas alterações. Se toda a formação é suficiente, como em todo o lado, há pessoas a trabalhar bem e pessoas a trabalhar mal. Há entidades que formam os técnicos o melhor possível, o melhor que sabem e que conseguem, e há outras entidades que eventualmente se preocuparão apenas em colocar técnicos no mercado, não se importando, digo eu, com a formação dos técnicos. Eu que sou um pouco incisivo, e sou incisivo nesta matéria, e sou crítico, sobretudo com as entidades que fazem cursos de técnico superior completamente online. Eu não consigo conceber como é que um técnico, está bem que um técnico superior tem funções de coordenação, de gestão, mas para coordenar, para gerir, ele tem que saber fazer. Porque se não souber fazer, não pode coordenar, não pode supervisionar o trabalho de um técnico que vai fazer. Portanto, ele tem que saber mexer nos equipamentos, por exemplo. Como é que eu concebo numa formação em que o módulo de agentes físicos, por exemplo, em que falamos de ruído, eu não tenho um equipamento de ruído para que o técnico possa experimentar e fazer avaliações de ruído. No meu entender, isso é inconcebível, porque dessa formação ele sairá tudo menos preparado para fazer uma avaliação de riscos, para fazer uma avaliação de ruído, para fazer qualquer outro tipo de medição que exija equipamentos e que exija prática. Se não a tem efetivamente, se lhe é dado apenas por conteúdos despejados, e há cursos assim, despejados literalmente numa plataforma, o formando vai lá, lê e depois faz um teste, isso de formação profissional não tem nada.
Eu aqui sou um bocado crítico, porque abriu-se uma exceção para uma formação de e-learning e agora está disseminado completamente em termos técnicos superior, e eu sou muito crítico em relação a isto. Que ela fosse e-learning no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, que houvesse um misto, não apenas na componente prática em contexto de trabalho, mas durante alguns módulos, que alguns módulos tivessem a componente prática presencial e depois, eventualmente, a passagem de alguns conteúdos teóricos através de e-learning, aí eu já não sou tão crítico. Agora, ministrarmos todos os conteúdos, 400 horas, ou 400 e poucas horas, de conteúdos online, e depois mandamos para a componente prática do curso, e agora vai fazer um trabalho final, vai fazer um projeto, vai fazer qualquer coisa relacionado para poder fazer prática, sem nunca ter mexido nos equipamentos. Não é através de uma imagem de um sonómetro que eu mostro num documento ou que mostro numa conversa deste género e que até posso explicar como é que funciona, que o formando vai aprender a fazer uma medição de ruído, ou um dosímetro, ou um medidor de vibrações, o que quer que seja. Qualquer um desses equipamentos que são fundamentais na profissão técnica e técnico superior de segurança no trabalho, se ele não mexe, depois vai ter que aprender sozinho. Mas, no entanto, sai do curso com o título profissional. Não fica habilitado, no meu entender. E, Claro, infelizmente, isso é um erro que eu já transmiti às entidades responsáveis, é a minha opinião, vale o que vale, mas foi um erro grave que foi cometido em termos de formação dos técnicos de segurança, foi ter aceitado que houvesse uma entidade primeira que pudesse fazer formação em e-learning e a partir daí havendo uma exceção, depois as outras têm o mesmo direito e agora há uma proliferação de entidades a dar cursos técnicos superiores de segurança no trabalho online, em que os conteúdos são despejados e depois é feita uma avaliação, um teste, tudo bem, mas o formando sai dali e no final das 540 horas mínimas está preparado? Tenho muitas dúvidas que esteja. Se alguma vez eu puder ter ou tiver responsabilidades nessa matéria, a seleção de técnicos que tenham passado por um desses cursos sem ter uma prática, efetivamente, serei muito crítico em relação a isso. Considero que... Desculpe. Considera que o mercado é sensível a essa diferença de acordo com a origem dos técnicos? Acha que existe essa, digamos, o mercado é sensível a essa diferença entre os técnicos mais bem formados ou menos bem formados, digamos assim? Se houvesse uma regulação efetiva da profissão de técnico e técnico superior, o mercado teria que ser sensível ao técnico. Haveria quem regulasse a profissão, inclusive a formação desses mesmos técnicos. Neste momento, para os empregadores menos escrupulosos, se puderem ter um técnico e pagar-lhe 500 euros por mês, que fez um curso e que lhe custou 200 ou 300 euros por mês, contrata esse técnico, em vez de contratar um que fez um curso que lhe custou 2.000 ou 2.500 euros e que pretende um ordenado no mínimo de 800 euros. Né? Técnico superior, por exemplo, técnico de segurança no trabalho. É claro que se for menos escrupuloso, vai contratar aquele que à partida pode pagar menos. Os efeitos, digo eu, no futuro serão negativos para esses empregadores. Agora, que o mercado, em muitas das situações, vai à procura desses técnicos mais baratos, vai. E não só em termos de empregadores, mas em termos de empresas prestadoras de serviços. Okay? Infelizmente, é como em todo lado também, e volto a dizer isso, temos empresas prestadoras de serviços a trabalhar muito bem, que efetivamente se preocupam com o serviço que prestam aos seus clientes, quer em termos de segurança no trabalho, quer em termos de saúde no trabalho, ou nas duas vertentes, ou numa delas, mas temos outras empresas que sabemos, e quem está no mercado de trabalho e tem contato com as empresas, sabemos que não é por um técnico fazer uma visita mensal de 1 hora a uma empresa que faz essa higiene do trabalho para essa empresa. Não, é impensável fazer isso. Agora, em termos de produtos técnicos, é claro que as empresas que contratam externos querem aquilo que algumas empresas prestadoras de serviços fazem, pacotes de segurança e saúde no trabalho, ou seja, paga X, tem um pacotezinho, paga Y, tem um pacote mais alargado. No entanto, há atividades que são imprescindíveis e são primordiais nas funções de técnico e técnico superior de segurança no trabalho e que com os pacotes, chamemos assim, mais leves em termos de quem solicita esses serviços,
não são portanto, não é seguramente gerido alguns dos objetivos do técnico. Depois tem outra coisa aqui assim, que é a autonomia técnica que os técnicos devem possuir. Muitas das vezes é limitada o empregador do objetivo que a sua empresa tenha segurança e saúde no trabalho, mas legislação, quer pelas empresas prestadoras de serviços que pretendem que o técnico demore o menos tempo possível em cada cliente para poder rentabilizar o técnico e os clientes. Portanto, infelizmente, há essas situações e os técnicos com menos integridade profissional e ética e deontológica eventualmente deixam de exercer as suas atividades com a autonomia técnica que deveriam exercer e passam a ficar limitados pela vontade do empregador ou pela vontade da empresa prestadora de serviços para a qual prestam serviços, que lhes diz, não, tu tens 1 hora para fazer isto, portanto desenrasca-te. É claro que 1 hora, estou a falar de 1 hora a título de exemplo, não é? Sim, perfeitamente. Eu pergunto onde é que fica a autonomia técnica, onde é que se encaixa a autonomia técnica que o técnico ou o técnico superior devem ter no exercício da sua profissão. Não encaixa, porque depois a entidade empregadora ou a empresa prestadora de serviços, o que lhe diz é, olha meu amigo, tu não fazes isso, eu tenho outro técnico ali que em vez de 500 euros eu pago 490. Portanto, ou fazes isso ou és despedido. E a maior parte, ou uma parte dos técnicos, porque técnicos que se recusam efetivamente a perder a sua autonomia técnica, eventualmente é despedido e para não ser despedido, mantém-se. Portanto, mantém-se a fazer aquilo que não deveria fazer, ou seja, ter a técnica no exercício da sua profissão. É claro que tudo isto podia ser evitado se efetivamente houvesse uma entidade reguladora. Okay? Mas felizmente em Portugal temos boas empresas públicas, a boa formação do mercado funciona nestes termos e há de tudo. E depois há também aqueles que pretendem apenas tirar o curso porque vão tirar o curso, apenas por ser mais um curso, porque estão sem trabalho ou porque lhes disseram que o curso que é interessante, depois acabam por não exercer, no entanto ficam formados. E há aqueles técnicos que efetivamente procuram uma oportunidade de trabalho nestas matérias e que vão por se interessar e fazer um bom curso e se ingrar no mercado de trabalho, demonstrando que são bons e demonstrando aos empregadores ou às empresas prestadoras de serviços, contratar técnicos bem que tenham passado por entidades boas formadoras e não apenas aqueles cursos que são ministrados em vão de escada ou então na casa de cada um completamente online, sem acesso a qualquer tipo de equipamento, sem acesso a qualquer exemplificação prática por parte do formador presencial, que é fundamental em muitos dos módulos. Eu falei na avaliação de uma atividade, quer do técnico superior. E eu não consigo conceber como é que se dá um módulo inteiro de avaliação de riscos ou de avaliação e controle de riscos profissionais sem pôr o técnico numa empresa, numa maior ou menor, mas a fazer uma avaliação de riscos integral ou setorial àquela empresa. Eu não consigo conceber isso. Portanto, sai um pouco fora da minha caixa e eu, embora por vezes esteja habituado a sair fora da caixa para ir buscar algumas soluções ou para algumas inovações, custa-me a sair fora da caixa para entender a formação desses técnicos completamente online. Percebo, compreendo. Deixa-me fazer-lhe aqui uma questão também no seguimento disso que o Miguel está a dizer, que tem a ver precisamente com aqueles prestadores, e agora falando concretamente no mercado da prestação de serviços. Portanto, haverá com certeza, e há, como nós sabemos, empresas que efetivamente valorizam muito os seus técnicos e a qualidade que esses técnicos apresentam. E a minha questão vai no sentido de qual o papel desses, portanto, assumindo que temos essas organizações que de facto são preocupadas e prestam bons serviços, qual o papel dessas organizações no incentivo da formação contínua por parte dos seus técnicos e dos seus colaboradores, e também puxando um bocadinho aqui àquilo que é também a sua realidade, Miguel, enquanto fazendo parte da Associação Vertentes e Desafios de Segurança, que presta muitos serviços à comunidade, digamos assim, no sentido de formar profissionais, e em que sentido é que o incentivo dos prestadores aos seus colaboradores a investir na sua própria formação é importante. Esse é um aspecto fundamental também. As empresas prestadoras de serviços que efetivamente se preocupam em prestar um bom serviço, e eu conheço bastantes, felizmente, o que é que fazem com os técnicos? Além do cumprimento obrigatório da legislação, que tem que dar formação aos técnicos que para elas trabalham,
e que está previsto no Código de Trabalho, que aí passou para 40 horas, por exemplo, eles procuram que o técnico vá adquirindo mais competências através de algumas formações. Isso foi uma das alterações que a Lei 42 de 2012 veio trazer, que é a questão da atualização científica e técnica dos conhecimentos que o técnico tem e que tem obrigatoriedade de fazer. Por isso deixou de haver a validação ou a revalidação do título, na altura do CAP e agora do título, deixou de ser necessário revalidá-lo. Agora o que a Autoridade para as Condições de Trabalho pode fazer é solicitar, aleatoriamente ou por outro processo qualquer, que um determinado técnico comprove as competências que foi adquirindo ou atualizando nos anos seguintes àqueles em que se certificou. E pode fazer isso. E as empresas prestadoras de serviço, uma boa parte delas, felizmente, preocupa-se em que os seus técnicos estejam atualizados. Ligando isto à questão da Associação Vertentes e Desafios de Segurança, a Associação Vertentes e Desafios de Segurança nasceu fundamentalmente para encorpar e para dar fundamento a um congresso que começou a ser realizado em 2011, uma proposta minha para uma turma de alunos meus de Engenharia de Segurança no Trabalho, e que eles aceitaram imediatamente. E na altura, o diretor da Associação de Ensino Judeu dava aulas, o Dr. Carlos Silva prontamente aceitou a ideia também, começámos a fazer um seminário de um dia apenas, em 2011, e por sentirmos necessidade de que os técnicos deveriam ser formados, bem formados, e ou atualizar os seus conhecimentos para que pudessem exercer cada vez mais a sua profissão com a referida, que eu já referi, a autonomia técnica, nós fomos pensando em alargar o âmbito desse congresso que nasceu em 2011, que é o Vertentes e Desafios de Segurança. Então deixámos de ter apenas um dia e passámos a integrar mais dias de formação. Primeiro um dia de conferências e um dia de formação. Atualmente o congresso tem o figurino, digamos, de 2 dias de formação profissional, que é reconhecida para efeitos de validação de utilização de conhecimentos técnico-científicos, e um dia de conferências com palestrantes de renome nacionais e internacionais, e também com a apresentação, porque é um congresso científico, a apresentação de trabalhos resultantes de artigos científicos sujeitos a uma comissão científica, a uma revisão cega por pares e que estão indexados internacionalmente. Isso nasceu porque nos preocupamos, na Associação Vertentes e Desafios de Segurança, em, de certa forma, permitir que os técnicos e técnicos superiores e outros profissionais, professores das áreas de segurança e saúde no trabalho, alunos das áreas de segurança e saúde no trabalho, possam ir atualizando os seus conhecimentos e ficar com uma formação profissional válida e cumpram a legislação, mas, por outro lado, para as entidades para as quais trabalham, essas entidades possam tirar o maior partido desses mesmos técnicos, desses mesmos profissionais, porque passando anualmente por uma atualização de conhecimentos, por uma presença em locais onde há debates sobre temas que surgem novos, sobre temas antigos com um novo ponto de vista, tudo isso é conhecimento útil quando é adquirido individualmente e se guarda individualmente, a utilidade fica muito limitada. Daí que é extremamente importante que os técnicos façam essa atualização, e foi e continua a ser uma das nossas preocupações na Associação Vertentes e Desafios de Segurança, é permitir nos eventos que organizamos, não apenas no VDS, mas em outros, ou que co-organizamos, que possam efetivamente servir para a atualização dos técnicos. Muito bem, muito bem. E tanto a nossa preocupação é essa, que temos outra preocupação associada, que é permitir que os técnicos participem nessas ações com um custo muito, muito pequenino, tendo em conta o que dali de cada congresso leva. A título de exemplo, uma participação num congresso Vertentes e Desafios de Segurança em 2019, para os 3 dias, tirando alguns custos específicos, como o da avaliação do ruído, por exemplo, mas que ficava nos 90 euros, os outros ficavam em 60 euros 3 dias, com 2 almoços incluídos, com 6 lanches, 2 por dia, com o livro de congressos, com toda a informação fornecida, com as apresentações dos cursos que participaram, com a certificação. Portanto, os 60 euros não pagam, nem de longe isso. Isso nós conseguimos também, porque conseguimos reunir à volta do VDS um conjunto de patrocinadores que entendem isso e que têm vindo também a tirar proveito do VDS, porque as boas relações são mesmo assim, são boas quando ambas as partes ganham, e ninguém perde para o outro ganhar.
E temos patrocinadores como a SafeMed, por exemplo, que desde há uns anos já apoiam o VDS e outros eventos como o CIRPS. Temos patrocinadores que se mantêm connosco e que vão eles próprios, nesses eventos que nós organizamos, proporcionando cursos técnicos específicos dentro da sua área de atividade, o que é muito bom. Exatamente. Um técnico que quer uma formação mais específica, por exemplo, em espaços confinados, pode fazer um curso de 8 horas, não é um curso completo, mas dá-lhe umas noções e depois já ficar mais apto a trabalhar em locais onde os espaços confinados estejam presentes, a título de exemplo. Exatamente. Não sei se... Muito bem, Miguel. Não, está ótimo e acho que portanto, é importantíssimo esse contributo que associações como a Vertente de Desafios e haverá outras, portanto, que proporcionam esse tipo de formação aos profissionais. E eu queria aqui discutir ainda aqui 2 temas consigo, que um deles é muito importante e já lá vamos, que tem a ver com o papel da ACT na regulação de tudo isto. Mas antes de ir aí, eu tenho curiosidade aqui num tema que é como é que o Miguel vê que em Portugal nós estamos face a outros países? Eu sei que o Miguel tem bastante contacto com outras realidades, nomeadamente com a realidade brasileira, a realidade espanhola. Nós temos percebido, eu tenho percebido ao longo dos anos que existem muitas vezes pessoas presentes desses mercados e sei que o Miguel tem muito bem o conhecimento de como é que as coisas estão por lá. Em que sentido é que eles estão melhor, pior, em que nós estamos melhor ou pior do que os nossos pares, quer na Europa, quer também no mundo? Em alguns aspectos nós estamos melhor. Na legislação nós estamos melhor. Nós temos tudo legislado. Não é pela falta de legislação que nós não somos uma referência em termos de segurança e saúde no trabalho, porque felizmente existe muita e boa. Mas da existência à aplicação vai um passo muito grande que nem sempre é dado, ou porque não se quer ou porque não se consegue. Porque muitas vezes a legislação surge das diretivas europeias, é feita a tradução e não é feita a transposição. E porque é feita a tradução não se aplica depois à realidade nacional. Deveria ser feita a transposição, aplicar efetivamente à realidade nacional e então aí depois a legislação seria mais adequada, mais fácil de cumprir, mais apropriada para que todos pudessem tirar partido dela. Em algumas situações estamos melhor e o facto de termos uma boa legislação suportada nas diretivas europeias, fundamentalmente, é bom. Temos organismos que têm um papel preponderante. A ACT, por exemplo, nos últimos anos deu um passo grande em termos de divulgação dos materiais, em termos de campanhas, em termos de disponibilização de ferramentas. Tem efetivamente dado um passo muito grande nessa matéria. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho tem conteúdos, tem matérias, tem publicações excelentes, mas nós ficamos um pouquinho depois cá dentro pela implementação e pela divulgação de algumas dessas ferramentas. A Espanha nisso, através das mútuas, por exemplo, e a Colômbia, por exemplo, são muito mais expeditas nesse processo. A Espanha segue a mesma linha que nós, fruto da integração na União Europeia. A Colômbia não tanto, mas o conceito de mútua funciona em Espanha, funciona na Colômbia. E são muito ativas essas entidades que nós cá não temos e que de certa forma se substituem depois às entidades governamentais que assumem um papel mais de supervisão e de gestão depois de toda essa temática do que propriamente apenas de fiscalização, como é o caso da Autoridade para as Condições de Trabalho, porque em termos de promoção da segurança e saúde no trabalho é muito curta. Existe o ponto focal nacional da Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho, mas em termos de promoção, efetivamente, da segurança e saúde no trabalho, comparando a fiscalização e a promoção, a prevenção, é uma diferença enorme. Portanto, temos muitos inspectores na ACT, não os suficientes, mas comparativamente não suficientes, mas comparativamente com os técnicos que deveriam fazer o papel de prevenção na ACT, a diferença é enorme, é abismal. Portanto, a prevenção praticamente não tem expressão. Ultimamente, como eu referi bem, e há que dizer isso, a Autoridade para as Condições de Trabalho tem feito um esforço no sentido de disponibilizar ferramentas de atualização de conhecimentos para que os técnicos se possam atualizar, mas a prevenção não passa apenas só por isso. A prevenção deveria estar no terreno ativamente e antes de qualquer fiscalização deveria haver uma ação preventiva, tal e qual como o fiscal ou o inspetor
melhor dizendo, vai a uma empresa, é claro que eles fazem-no numa primeira abordagem com um caráter pedagógico, mas a figura do inspetor, enquanto que se for a figura do técnico já pode ser visto de forma diferente em termos de prevenção, poderia funcionar muito melhor. É um pouco diferente a nossa organização nesse aspecto da questão espanhola. Por exemplo, de outra realidade que eu conheço do Brasil, a formação dos técnicos é um pouco diferente. Existem os tecnólogos, existem os técnicos, existem os engenheiros de segurança. A formação e as origens são ligeiramente diferentes. Se bem que o resultado final acaba por depois se assemelhar muito aos nossos técnicos e aos nossos técnicos superiores de segurança e saúde no trabalho, de segurança no trabalho. A realidade colombiana é um pouco também nesses moldes, não foge muito. São as realidades que eu mais conheço, digamos assim. Há coisas melhores, há coisas piores. Por exemplo, eu estive na Colômbia em 2018 a dar duas conferências em Bogotá, no espaço de 15 dias, uma na Armada colombiana e outra na Força Aérea colombiana. E tive que me preparar um pouco e ir à procura da legislação que enquadrava a segurança e saúde de trabalho na Colômbia, para ficar por dentro daquilo, para não estar a falar por falar. E fiquei admirado porque na lista de doenças profissionais da Colômbia, em 2018 já, a depressão constava da lista de doenças profissionais. Nós ainda vamos demorar para chegar lá. Falamos agora no burnout, ok, mas ainda vamos para chegar lá. Estes aspectos relacionados com os riscos psicossociais ainda os tratamos como um tabu, uma coisa a não mexer, que não é para todos, que só acontece a alguns, e isso não é bem assim. Portanto, nos aspectos estamos mais à frente, não há dúvida. Noutros estamos um pouco atrás e vamos também aprendendo consoante esses países vão fazer. Muito interessante, porque é uma das coisas. Sim, é uma das coisas, porque os eventos também são muito bons, estes eventos internacionais, porque há uma partilha de conhecimento e de experiências e nós aprendemos muito uns com os outros. Só temos a ganhar com a partilha do conhecimento e com a transmissão do conhecimento. Quando se guarda apenas para uso próprio, mais tarde ou mais cedo acaba por se ficar fechado numa caixa, isolado, e as coisas acabam por não funcionar. E o mercado depois, mais tarde ou mais cedo, vai tratar de fazer a exclusão de quem assim proceder. Não tenho dúvidas disso. Claro. Muito bem. Acho muito interessante aquilo que acaba de referir. Acho que, de facto, e aquilo que se tem visto, eu, do contacto pessoal que tenho tido com outros mercados, além do português, até na União Europeia, há uma sensibilidade muito maior para a prevenção do que existe cá, infelizmente. Ou seja, aqui é mais reativo e não tanto preventivo. E isso, quer dizer, parte também desses organismos reguladores que têm que forçar para que as coisas sejam nesse sentido. E já que estamos a falar na ACT, no contexto disto tudo, vamos então àquele tema que eu tinha referido há bocadinho, que tem a ver precisamente com a grande dúvida que há aqui, que é até que ponto é que a ACT atua como um verdadeiro regulador nesta situação da formação, da certificação e de acompanhar aquilo que realmente deveria ser. Temos ou não temos um regulador e em que sentido é que isso poderia ser melhor ou não? Temos ou não temos um regulador? Eu digo que não temos um regulador. Temos uma entidade que certifica os técnicos, que é responsável pela emissão dos títulos profissionais dos técnicos e dos técnicos superiores. É a Autoridade para as Condições de Trabalho. Isto está previsto na Lei 42 de 2012. Agora, quando me pergunta se temos ou não temos um regulador que efetue, na verdade, a regulação da profissão, e a regulação da profissão não é apenas a emissão do título profissional. Não é apenas verificar pontualmente se este ou aquele técnico tem adquirido conhecimentos ao longo dos anos para manter a atualização dos conhecimentos técnico-científicos. A regulação passa muito mais por isso. A regulação passa pelo apoio a um técnico que é colocado no banco de um tribunal por ter executado as suas ações com autonomia técnica e por alguém não ter cumprido, mas ele fez o que tinha que fazer e acaba por sentar num banco de tribunal. Quem é que o defende? Qual é a entidade que o defende? Se isso acontece com um engenheiro que fez tudo o que tinha que fazer e que está inscrito numa ordem, ou se acontece com um médico, a entidade que regula a profissão defende esse profissional, porque está constituída também para isso. Mas também está constituída para fazer a regulação da profissão e dizer-lhe, meu amigo, se tu não cumpres o que está previsto do ponto de vista ético e deontológico, num código de ética e deontologia
que assinas ao tornar-te membro, então não podes continuar a exercer. E nós verificamos isso com as associações de caráter profissional que temos, que são as ordens que existem em termos nacionais, que efetivamente, e nós sabemos pelas notícias, vem uma notícia qualquer que um profissional de uma determinada área inscrito numa ordem não fez aquilo que tinha que fazer ao abrigo do Código de Ética e Deontologia. Há mecanismos nessa ordem para depois impedir esse profissional de exercer. E o que é que nós temos em relação ao técnico e ao técnico superior de segurança no trabalho? Certo. Quem faz essa regulação? Pois. Certo. É interessante Existe como isso no está ligado. Pois, no artigo, deixa-me ver, 7º da Lei 42 de 2012, o título do artigo é Deontologia Profissional. Okay? Depois diz que os técnicos superiores de segurança e os técnicos devem desenvolver constante manual de certificação. Atenção que este manual de certificação ainda é do IDICT, pelo menos que eu tenha conhecimento. Estamos a falar em 2001. Já devia ter sido atualizado, reatualizado e por aí fora. Mas não, que eu tenho conhecimento ainda é esse que está em vigor. Já não se adequa ao perfil do técnico e técnico superior que existem neste momento. E o curso de técnico de segurança no trabalho foi revisto e publicado uma nova versão em termos de perfil o ano passado, em agosto de 2019, em que as UFCDs que compõem o curso, algumas delas sofreram alteração. Passámos a ter um conjunto de 900 horas de UFCDs obrigatórios e depois de um banco de UFCDs, que eu penso que totalizam 1000 horas, nós escolhemos as outras 100 horas para que depois, com as 210 horas de prática em contexto de trabalho, o curso tenha as 1210 horas previstas. Essa adaptação nós tivemos que fazer na Força Aérea. Obrigou a uma reestruturação do curso, obrigou a uma reestruturação de conteúdos de algumas UFCDs e das novas UFCDs para podermos cumprir. Agora, nesse banco de horas, por exemplo, há lá UFCDs que eu não vejo utilidade nenhuma para qualquer curso. Há, por exemplo, se eu ministro um curso técnico de segurança para empregados, para futuros empregados na hotelaria, há UFCDs específicas. Ótimo, excelente. Mas há lá algumas que, efetivamente, não no meu entender, para a profissão de técnico, e técnico, neste caso técnico de segurança no trabalho, não tem a mínima utilidade. Mas está definido assim, ainda bem que nós podemos escolher e adequar à realidade de cada curso que é realizado nas entidades. Ainda bem que é assim, não apenas um molde. Temos ali alguma flexibilidade em 100 horas para poder ir buscar. Por exemplo, na alteração que nós fizemos na Força Aérea, nessas 100 horas, nós contemplamos duas UFCDs que eu acho que são extremamente importantes, por exemplo, liderança e trabalho de equipa. Os técnicos têm que trabalhar em equipas multidisciplinares. Têm que aprender, alguns deles, a liderar, os técnicos superiores, e os técnicos, mesmo alguns deles, têm que aprender também alguns conceitos de liderança e trabalho em equipa, porque sozinhos, em algumas situações, não conseguem realizar o trabalho. E o técnico tem que saber falar. Comunicação e informação institucional, por exemplo, foi uma das outras UFCDs que nós introduzimos por sentir necessidade de formar os nossos técnicos que saibam apresentar-se, que saibam falar, que saibam estar, que saibam transmitir os seus conhecimentos e, fundamentalmente, que saibam justificar as ações técnicas que têm que tomar e que têm que levar por diante. Se o técnico não tem essa habilidade mínima que lhe seja transmitido, e muitos deles, eventualmente, depois acabam por perder a sua autonomia técnica porque não são capazes de justificar porque é que têm que fazer aquilo. Claro. Só para lhe dar um exemplo de algumas alterações que nós fizemos. É claro que nesta questão da regulação, nós precisamos efetivamente de uma entidade que junte as duas profissões, que no fundo acaba por ser uma, que é a profissão técnica e técnico superior, e que faça a regulação efetiva, que permita a esses técnicos trabalhar. Eu só posso fazer atos de engenharia porque sou membro de uma das duas ordens existentes em Portugal, porque senão não podia praticar atos de engenharia. Claro, eu sou engenheiro porque estou inscrito na ordem, senão era licenciado em engenharia. Há coisas diferentes. Um médico pode exercer se estiver inscrito na ordem. Um advogado pode exercer se estiver inscrito na ordem e tem que obedecer a determinados conjuntos, princípios, e há um código de ética e de deontologia, porque são conceitos diferentes. O que nós temos no artigo 7º são não tanto aspectos deontológicos, mas mais aspectos técnicos daquilo que o técnico tem que fazer do ponto de vista profissional. Não é de todo um código de ética e deontologia. Eu só consigo conseguir uma regulação efetiva da profissão
quando há por detrás mecanismos que permitam à entidade que regula fazer a regulação efetiva e não apenas lembrar-se aleatoriamente, chamar este ou aquele para provar que tem os conhecimentos científicos e aquilo, se não tiver de continuar a exercer. Isso não é regulação da profissão. Deixe-me questionar aqui uma coisa, que está muito em cima da mesa, a ACT tem falta de meios, não tem falta de meios para qualquer que seja a atividade que presta, isto está sempre todos os dias nas notícias, ainda esta semana esteve em cima da mesa esse tema. E a minha questão aqui, relacionado com este tema, evidentemente que estamos a falar, acredita que é uma questão de falta de meios ou que não lhes permite ter o foco para trabalhar nisso, ou é mesmo mais uma questão de fundo em que, por uma questão de interpretação, consideram que não é uma situação necessária para ou passível desse tipo de regulação? Daquilo que me é dado a perceber pelos contactos que tenho tido com a Autoridade para as Condições de Trabalho, é mesmo falta de meios. Não tem meios para poder fazer a regulação da profissão. E não há os meios humanos e não há os meios específicos, como aquele muito simples que eu referi, que é o Código de Ética e Deontologia. Onde é que está? Eu, para poder andar na estrada, existe um código que me diz, olha, vais pela direita. Se não fores pela direita e fores pela esquerda, sofres as consequências, ou podes causar um acidente. Em termos de regulação da profissão de técnico e técnico superior, isso não existe. Existe apenas relativamente à formação. Olha, se não te mantiveres atualizado em termos de conhecimentos, a Autoridade para as Condições de Trabalho pode eventualmente solicitar outras provas e não tens, és impedido de exercer. Então, e a questão ética? E a questão deontológica? Onde é que está escrito aquilo que o técnico tem que fazer nos perfis profissionais? Está lá. As atividades que ele fica preparado para fazer isto ou para fazer aquilo. Mas daí a termos um código de ética e deontologia, porque temos que ter as duas situações, para poder efetivamente fazer a regulação da profissão, e só permitir trabalhar quem efetivamente se comprometa a cumprir esse código de ética e deontologia, bem como todos os outros aspectos dos estatutos, que venham a ser criados, que venham a ser definidos para uma futura Câmara dos Técnicos de Segurança no Trabalho, só assim é que conseguimos fazer a regulação da profissão. Em relação a isto, eu tenho tido várias reuniões com até há pouco tempo o Diretor Nacional dos Serviços para a Prevenção e Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, o Dr. Carlos Jorge Pereira. Inicialmente, a Autoridade para as Condições de Trabalho tinha uma posição muito relutante em relação à criação da Câmara, mas precisamente por reconhecimento da falta dos meios, a conversa tem evoluído, as reuniões têm evoluído e a conversa tem evoluído no sentido de que efetivamente há necessidade da regulação da profissão. E por isso há um grupo de trabalho constituído por voluntários, onde eu me encontro, e que temos vindo a reunir, fizemos 2 ou 3 reuniões, recolhemos algumas opiniões, tem havido contributos para a elaboração do Código de Ética e Deontologia, tem havido contributos para a elaboração dos estatutos de uma futura Câmara. Há uma carta de princípio já definida da Câmara dos Técnicos de Segurança no Trabalho, portanto já há passos que estão dados. E o próximo passo vamos dá-los muito brevemente, porque para podermos apresentar na Assembleia da República aos grupos parlamentares o pedido de formalização, de aceitação da constituição da Câmara de Técnicos de Segurança no Trabalho, nós temos que ter um estudo, a lei prevê isso, temos que ter um estudo justificativo da mesma, ou seja, que prove, por A mais B, que efetivamente há necessidade da constituição da Câmara. Porque é que tem que ser Câmara e não pode ser ordem? Se fosse ordem, estaríamos apenas a aceitar aqueles técnicos que têm formação superior. Okay? E temos muitos técnicos, nível 4, que são bons profissionais e têm que ser integrados. Portanto, numa perspectiva de integração e de regulação desta profissão, que no fundo tem estas duas vertentes, técnico e técnico superior, terá que ser constituída uma Câmara de Técnicos de Segurança no Trabalho que depois faça a regulação efetiva que a Autoridade para as Condições de Trabalho não tem meios para poder fazer. Portanto, estamos nesse processo. O próximo processo, por exemplo, o estudo, há estudos pagos em outras associações que foram criadas, em outras ordens, que rondam os 50 mil euros. Nós conseguimos um estudo por um quarto desse valor. Agora, quem paga o estudo? Esse é o próximo passo, que terá que ser colocado a todos os técnicos que efetivamente queiram trabalhar. Não tenho dúvidas que os técnicos que queiram trabalhar bem vão colaborar para que esse estudo seja pago por todos. E muito em breve teremos uma ação em termos nacionais
através da recolha de fundos, através de um sistema, de uma plataforma de crowdfunding, para podermos reunir o montante necessário para podermos pagar o estudo e depois, então sim, com uma comissão de voluntários definida em termos nacionais, que já tem algumas personalidades também reconhecidas na matéria, que têm colaborado connosco. Por exemplo, em termos legais, para dar o suporte legal, o Dr. Garcia Pereira tem sido um excelente auxiliar que tem dado indicações muito boas e está disponível para colaborar nesta fase, nesta temática da criação da Câmara. Entre outras figuras nacionais que são imensas e que estão disponíveis, porque efetivamente há uma necessidade da regulação da profissão que não é feita. É o descalabro, né? Depois cada um faz o que quer e, enfim... Mas eu acho isso interessante no sentido em que, tipo, portanto, já tenho percebido que há essa vontade até por parte de profissionais, ou seja, aqueles que realmente são bons profissionais sentem a vontade, sentem a necessidade de existir alguma coisa que os ajude em vários desses pontos que o Miguel referiu, mas sobretudo que permita regular e levar as coisas um bocadinho mais a sério, não é? Porque às vezes há um bocado a ideia de que as pessoas levam isto um bocadinho na desportiva, em que tem que ser, então é uma obrigação e qualquer coisa serve. Epá, mas não pode ser assim, não é? Acho que tem que haver um bocadinho mais de cuidado e sem dúvida que está a dar aqui excelentes notícias, Miguel, no sentido em que se está a construir toda essa sequenciação de ações para se constituir essa Câmara de Técnicos, que de certeza absoluta será importantíssima para ajudar em todo este processo. É importante, não, é imprescindível. É imprescindível para regular o mercado nesse aspecto. E tem vindo a ser dados alguns passos. Temos encontrado algumas resistências, como em todo. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, há entidades prestadoras de serviços que estão connosco, porque são aquelas que se preocupam efetivamente em que os seus técnicos façam aquilo que têm que fazer. Há outras entidades prestadoras de serviços em que a criação da Câmara dos Técnicos de Segurança vai limitar-lhes muito a capacidade de trabalho a um tempo muito diminuto para poderem ter os clientes a um preço que possa ser competitivo para elas. Certo. Com fraca qualidade. É claro que é como de todo lado. Temos apoios, bastantes, ainda bem, mas temos algumas entidades que se mantêm com alguma resistência à criação da Câmara. Eu esperava uma maior resistência por parte da ACT, por exemplo, que neste momento não existe, não é por aí o problema. O problema vai ser na congregação das vontades de todos os técnicos, ou da maior parte, e das associações que existem, que representam alguns técnicos, mas que não têm o caráter legal de ordem ou de Câmara, que são apenas um conjunto de técnicos com alguns benefícios dados por essas associações, mas não passa disso. Temos essas associações também, na maior parte, ao nosso lado, connosco, a trabalhar em conjunto para a criação dessa Câmara. Sim, porque realmente se sente a necessidade disso. É imprescindível que isso aconteça e o mais rápido possível. E o próximo passo, muito em breve, será o lançamento dessa campanha, porque sem esse estudo não conseguimos avançar para apresentar o projeto na Assembleia da República. Que será apresentado depois por uma equipa de técnicos e técnicos superiores, que integra os dois. Muito bem, são excelentes notícias e acho que isso é importante até porque o que esses prestadores que se calhar até se opõem, aquilo que eles fizeram foi responder à permissividade do mercado e responderam com os meios que têm no sentido de prestar o serviço, porque também ninguém regula isso, não é? Portanto, se nós tivermos a garantia de que alguém diga, ou seja, a postura pode ser, então, mas eu faço assim, mas quem é que me disse que não pode ser assim? Alguém tem que dizer que tem que ser de outra forma. Portanto, acho que isso é, sem dúvida, o caminho a seguir e acho que já vai tarde, não é? Nesse sentido, no sentido em que é uma coisa que as próprias entidades públicas têm que se preocupar, porque é um assunto que é muito, muito relevante. Muito interessante. Eu vou lhe dizer uma coisa, Fernando, se me permite, claro. O objetivo, há quem me tenha acusado ao longo destes anos de querer criar a Câmara para ser o bastonário, posteriormente, para candidatar a bastonário. É uma hipótese que eu posso considerar. A minha preocupação e a dos outros elementos que estamos neste grupo é criar a Câmara. Depois, concorrer ou candidatar-me, eu e outros, é uma questão de quem quiser depois, da Câmara criada, candidata-se a ser bastonário. Agora, se efetivamente eu vier a pensar nisso, que ainda não pensei, mas se efetivamente vier a pensar nisso, uma das coisas que será uma preocupação minha será a formação dos técnicos superiores. E aquela formação completamente online, aquilo tem que levar uma volta para trás de 180 graus, completamente. Porque não... Para mim é inadmissível ser online. Se eu tiver conteúdos online teóricos
mas depois tiver ações presenciais práticas de como é que se faz, de demonstrar como se faz na prática e levar o técnico superior a fazer, aí sim. Mas depois há o argumento, mas como é técnico superior só tenho que coordenar, só tenho que supervisionar, não tenho que fazer. Não, tenho que fazer. Eu, para poder coordenar bem, supervisionar bem, para poder controlar, chamemos assim, uma equipa, eu tenho que saber o que é que eles estão a fazer. Minimamente. Porque se não souber, eu não consigo fazer o meu trabalho bem feito. Portanto, esse será um aspecto, se calhar estou a arranjar aqui lenha para me queimar e depois votará em mim se eu me candidatar eventualmente, porque dizem logo que eu vou acabar com a formação completamente online. São os objetivos, não tenho dúvidas disso. Se isso vier a acontecer, claro. não tenho dúvidas disso. Quer dizer, acabar aquela que é 100% online, não é? Portanto, estamos a falar online, sempre nesse sentido, claro, como é evidente. Infelizmente temos formação dessa, em que os conteúdos são colocados em PDF numa pasta, o formando vai lá buscar tudo e depois faz um teste. Isso não é nada. Claro. Desculpem lá, isso não é a formação B-Learning. A formação B-Learning exige um outro tipo de ações. Existe um outro tipo de ações síncronas e assíncronas. Se houver ali uma prova que efetivamente há alguma prática, eu já abro o leque, já abro um pouco a minha aceitação. Agora, conteúdos despejados numa pasta, agora vão lá e estudem. Totalmente o curso todo, só apenas depois o relatório da parte prática das 120 horas ser na prática. Isso, sim, para mim não faz sentido e acho que de facto é importante regular essas coisas e Miguel, de certeza absoluta que se isso acontecer, esse argumento do bastonário, se está a ter todo este processo de criar essa instituição, essa Câmara, depois será uma instituição democrática que de certeza absoluta todos terão a oportunidade de definir quem é que vai ser o bastonário. Os caminhos democráticos de eleição para quem quiser depois candidatar-se-á com as equipas que quiser. Isso não será motivo para não constituir. A preocupação minha e dos outros elementos que estão a trabalhar comigo, estamos todos em conjunto, nesta questão da criação da Câmara de Técnicos de Segurança, é criar a Câmara. Depois da criação, a partir daí depois cada um faz como bem entender. Agora, claro, já existirão os estatutos na altura, já existirá o Código de Ética e Deontologia, há uma Carta de Princípios que tem que ser afinada, mas já existe. Portanto, tudo isso depois passará por um processo de aprovação e espero que venha a ser aprovado, embora estejamos conscientes de que será e haverá muita resistência em termos da Assembleia da República, porque não é um tema apelativo, não é um tema que dê votos. Certo. E porque não é um tema que dê votos, é um tema que vai levar tempo. Ok? E eu não serei seguramente a pessoa mais indicada para ir levar lá a proposta, porque fico-me por aqui. Muito bem. Pronto, ficamos por aqui. Mas há na equipa bons diplomatas, sim, que conseguem apresentar bem o projeto sim. No meio em que falei. Exato, também é importante haver esse grau de diplomacia, porque as coisas também não se fazem só na parte técnica, digamos assim, tem que depois haver essa parte política para fazer com que as coisas andem. Muito bem, então Miguel, acho que este tema já ficou aqui bem conversado, tivemos aqui umas novidades interessantes, no sentido animadoras até. Eu queria agora, portanto nós já estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo, queria só perguntar-lhe aqui 2 ou 3 coisas que têm a ver precisamente com mais uma vez falando, porque estamos num ano tão atípico em que as pessoas às tantas já não sabem o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer em termos falando em termos de eventos e de formações, etc. Diga-me assim, muito rapidamente, em termos seja do VDS ou de outras iniciativas, em termos de formação, tem alguma coisa prevista até ao final do ano, não tem? Como é que estamos a esse nível? Ok, uma pequena história apenas. Para este ano nós tínhamos previsto 2 eventos fundamentais que a Associação Vertentes e Desafios da Segurança organiza. Era para ter sido realizado em abril, na Universidade do Algarve, que é o Simpósio Ibérico de Riscos Psicossociais. Seria a 5ª edição, mas abril ficou mesmo ali no meio daquele pico da pandemia. Pensámos numa primeira fase em adiar para junho, julho, depois numa segunda fase adiar para setembro, mas neste momento já a decisão é de cancelar e o evento ser realizado no próximo ano. Em abril, igualmente na Universidade do Algarve, com os mesmos moldes em que estava previsto para este ano. O Simpósio Ibérico de Riscos Psicossociais temos-lo feito em cidades, um ano num país, outro ano no outro, um ano em Portugal, outro ano em Espanha, em cidades diferentes, e procuramos sempre que tenham o apoio das entidades locais, em termos de autarquias e em termos de universidades.
Isso tem acontecido, estava previsto agora para 2020 para a Universidade do Algarve. No ano seguinte, que terá que passar para 2022 em La Rioja, depois em Viseu e depois em Barcelona. E isto nos próximos anos do CIRPS, portanto, tudo isto sofreu um ano mais de aumento, porque não, efetivamente este ano não optámos por não realizar. E o mesmo aconteceu com vertentes e desafios de segurança. O ano passado nós tivemos 800 participantes. Seria impensável na 10ª edição do evento, porque este ano seria a 10ª edição do evento, nós estamos a fazer uma 10ª edição com 60 ou 70 participantes. Não faz sentido. Ou estamos a fazer uma edição com esse número de participantes através de videoconferências ou de cursos ministrados através de algumas plataformas. Não faz sentido. Porque o VDS é um congresso que é distinguido dos outros precisamente pela proximidade que há entre os participantes, entre formandos, participantes ou conferencistas e assistentes e patrocinadores e apoiantes. Portanto, tem um carisma diferente, tem uma personalidade diferente. Não é melhor nem pior do que outros congressos, mas é diferente. E nós queremos que a 10ª edição do Vertentes e Desafios da Segurança seja digna do número 10, porque é a 10ª edição. Então queremos fazer algo em grande, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de novidade, quer do ponto de vista de trabalhos científicos. Okay? Neste momento o VDS produz publicação científica indexada ISI, estamos quase a conseguir outras indexações internacionais, o que dará um incentivo maior para a publicação científica de trabalhos técnico-científicos através do Vertentes e Desafios de Segurança. Também conseguimos esse objetivo para o Simpósio Ibérico de Riscos Psicossociais. É mais direcionado a riscos psicossociais, mas passou a ter, a partir deste ano também, o que será feito só para o ano, passou a ter publicação científica indexada, ISI também. Portanto, este ano, eventualmente, ainda iremos fazer algo ao nível da formação, muito pontual e com algumas características na altura do VDS, mas não é o VDS, ok? É uma forma de lembrar aos participantes do VDS que estamos cá, que estamos vivos e que o facto de termos cancelado os 2 eventos é por uma questão de prevenção. Nós, como agentes de prevenção, fundamentalmente, não poderemos, no meio de uma pandemia, estar a organizar um congresso com umas centenas de pessoas, ou com, sim, umas centenas de pessoas, onde o fator, a possibilidade da transmissão e do contágio seria tudo menos prevenção, chamar aquilo prevenção. Claro. Então, para tem que dar o exemplo. Não dar um tiro nos pés, foi um dos fatores fundamentais que levou ao adiamento do Congresso. Há aqui um ano de interregno, sim, por outro lado, dá-nos a possibilidade de prepararmos muito melhor a 10ª edição do VDS e a 5ª edição do CIRPS. Portanto, que serão o CIRPS em abril de 2021 e o VDS em outubro, sempre na última semana, como costuma ter. Está bem? Muito Portanto, bem. Isto é, este ano a SVDS vai dedicar-se um pouco mais a esta questão da criação da Câmara, dos técnicos de segurança também, e apoiar nos meios que puder, com os meios humanos que puder, para que isto se concretize. E então no próximo ano teremos os 2 eventos, o CIRPS em abril e o VDS em outubro, e em grande, um com a 5ª edição e outro com a 10ª. E esperamos também que a SafeMed esteja presente. faremos por isso, com certeza. Muito bem, Miguel. Muito bem, Miguel. Muito obrigado por essa explicação. De facto, isto é um ano atípico para todos nós, por tudo e mais alguma coisa. Como participantes de toda esta área da prevenção e da segurança, temos sempre que dar o exemplo, seja qual for a atividade em que participamos. Portanto, acho que faz todo sentido a vossa atitude mais prudente e também vos dá tempo para trabalhar nessa tal Câmara que de certeza que todos irão olhar para ela com a maior das esperanças, no sentido de ajudar a concretizar. Muito bem, umas últimas notas, aqui umas notas finais. Portanto, agradeço a todos os que nos acompanharam durante este tempo. Espero que tenha sido esclarecedor. Agradeço muito, mais uma vez, ao Miguel por nos ter ajudado aqui a perceber este conjunto de coisas, nos ter dado aqui uma série de novidades. Acho que foi sem dúvida um bocadinho muito interessante
Permitam-me dizer que podem enviar quaisquer questões que tenham, propostas, o que quer que seja, para o e-mail podcast@blog.safemed.pt. Podem nos encontrar também nas redes sociais, ou em blog.safemed.pt ou em qualquer rede social, procurando, basta pesquisar blog SafeMed, vão nos encontrar. Portanto, a nossa comunidade está lá em termos de partilha de informação e de tudo aquilo que é relacionado com esta área. Miguel, não sei se quer acrescentar alguma coisa antes de terminarmos. Apenas agradecer uma vez mais o facto da SafeMed me ter convidado para participar neste conjunto de iniciativas, de debate no trabalho. Para mim foi uma honra, um privilégio, e ter convido para que algumas questões não sejam esquecidas e que se faça efetivamente alguma coisa em prol da prevenção em termos nacionais. Muito bem. Obrigado, Fernando. Muito obrigado então a todos. Uma boa noite. Adeus. Miguel, obrigado. Olá, boa noite. Obrigado. Este podcast tem o apoio de SafeMed, o mais avançado software para a gestão dos processos de segurança e saúde do trabalho. Disponível para prestadores de serviços e gestão interna. Saiba mais em www.safemed.pt.